Algumas recomendações práticas para vocês de concepção. Primeiro, o ideal é que eu tenha o máximo de paredes sobrepostas. É melhor, é mais adequado. Dá para fazer se não for? Dá, mas não é a melhor ideia. Primeiro, que eu tenha uma uniformidade de paredes, assim como se eu fosse pilares, né? Se eu tivesse uma uniformidade de pilares, fica melhor. Terceiro, é possível fazer com plantas assimétricas? É, a gente tem vários edifícios feitos aqui com plantas assimétricas. Mas a estrutura, quanto mais simétrica for, mais econômica ela é. Então não é que a gente vai impor simetria à arquitetura, mas é um princípio, né? Entender que se for simétrico, é mais barato, tá? Eu tenho uma limitação para a alvenaria de número de pavimentos. Seguinte, hoje, o maior edifício que a gente tem construído no Brasil em alvenaria que eu conheço tem 24 pavimentos. E é da década de 90. Aqui no escritório a gente já fez 2 dessa altura, também com 24. A norma não limita isso, não diz que tem que ser até tanto de altura. Mas quando a gente chega aqui nos 25 pavimentos ou mais, começa a ficar inviável. Por quê? Porque eu tenho que ter blocos com resistências muito altas, que é caro, né? Normalmente aí blocos de 26, 28 MPa, para vocês terem uma ideia, nos 2 primeiros pavimentos. E esse bloco é caro. E segundo, que eu tenho que ter densidade de parede suficiente para dar essa rigidez. Então, digamos que há uma limitação aqui na concepção de utilização de até 24 pavimentos. Se for maior do que isso, já parte para o concreto armado, além dos vãos que a gente comentou. Vale a pena ressaltar que 24 a gente consegue com um bloco de concreto, tá? Porque eu consigo produzir blocos de concreto com 24 MPa, 26 MPa. O bloco cerâmico, o maior edifício que eu conheço em alvenaria estrutural, está lá no Rio Grande do Sul, é de 17 pavimentos totais, tá? Em cerâmico. Ainda assim, não é uma regra. É muito difícil conseguir blocos nessa resistência para bloco cerâmico. Então, via de regra, edificações de até 10 pavimentos é uma boa ideia se o bloco cerâmico tiver mais econômico do que de concreto na sua região, fazê-lo em bloco cerâmico, tá? É possível. Edificações mais baixas, então, o cerâmico torna-se ainda mais vantajoso em muitos casos, tá? Uma outra recomendação que a gente tem aqui, um número para vocês terem de cabeça, porque a gente gosta de regras, né? É que a densidade de paredes, então se eu pegar todas as minhas paredes na minha edificação, todas elas, toda a área, então eu tenho aqui, sei lá, 200 metros quadrados, seja de uma edificação, seja de um edifício, seja de uma residência, que eu tenha 200 metros quadrados por pavimento, tá? Recomenda-se que tenha entre 0,5 a 0,7 metros de paredes, proporcionalmente, tá? Então, se eu tenho 200 metros quadrados, que eu tenha pelo menos 100, por exemplo, utilizando aqui, metros lineares de paredes, no mínimo, tá? Então, faz essa proporção que é um bom número para vocês terem uma boa fórmulazinha para comparar essa viabilidade.